Ok, pessoal, vamos avançar para o capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Lembrando aqui que o capítulo 17 ele está situado dentro da seção do Evangelho de Mateus que narra a oposição ou a reação de Jesus à oposição que começou a ser orquestrada contra ele ali dos capítulos 11 ao capítulo 13. Então essa é uma sessão em que Mateus enfatiza muito que Jesus se retira para locais secretos, certo? Jesus então, ele começa a sair da Galileia, ele começa a ir para regiões de fora da Galileia e ele começa a centrar a sua atenção maior nos seus discípulos, em ensinar os seus discípulos. E nisso nós chegamos no capítulo 16, que é um dos capítulos mais importantes do Evangelho de Mateus, porque no capítulo 16 nós temos ali uma conversa de Jesus com os seus discípulos que estabelece alguns pontos centrais e determinantes para o restante do Novo Testamento. Naquele momento é que Pedro declara que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus então responde estabelecendo a primazia histórica de Pedro no desenvolvimento da sua igreja, ou no desenvolvimento da comunidade do reino, ok? Então nós vimos isso na aula passada, nós vimos também que Jesus, no final do capítulo 16, ele promete que alguns dos seus discípulos iriam presenciar, iriam ver o Filho vindo em poder no seu reino. E aí nós fizemos aqui uma discussão sobre o que isso significa, e então eu defendi aqui que isso significa que Jesus estava falando que alguns dos seus discípulos iriam ter uma vista prévia da sua segunda vinda, da glória que ele teria na sua segunda vinda, certo? Então com isso a gente chega no capítulo 17. E o capítulo 17 é o último capítulo dessa sessão, antes do discurso de Jesus, que será no capítulo 18. E o capítulo 17, pessoal, ele começa com a narrativa da transfiguração, onde cumpre aquilo que Jesus havia falado no final do capítulo 16. Ele também vai enfatizar aqui mais alguns detalhes a respeito da sua relação, da relação de Cristo com João Batista e como isso funciona historicamente. Depois, ele vai, no texto ali da cura do endemoniado lunático, Jesus também vai explicar a respeito do tipo de fé que é esperado dos discípulos. Também, Jesus vai acrescentar mais uma informação sobre a sua paixão, o seu sofrimento, a informação de que ele será entregue, ou seja, ele será traído. E por fim, Jesus vai tratar também a respeito da sua relação com o templo no final do capítulo 17. Então esse aqui é um resumo do capítulo 17 e você precisa ter em perspectiva que o capítulo 17 ele continua sendo focado no treinamento dos discípulos, especialmente em Jesus instruindo os seus discípulos a respeito da sua própria identidade. Jesus quer que os seus discípulos tenham uma forte convicção e compreensão da identidade de Cristo, que envolve quem Jesus é o Messias, Filho de Deus, mas envolve também o que Jesus deve fazer. Ele deve sofrer, morrer e ressuscitar dos mortos para começar o seu reino. E os discípulos então precisavam entender isso, e o capítulo 17 é também focado em mostrar como Jesus trabalha isso nos seus discípulos. E o primeiro texto que o capítulo 17 traz é o texto da transfiguração. Então note aqui que o texto diz que 6 dias depois de quê? Daquilo que foi narrado no capítulo 16, certo? Nós não sabemos ao certo se esses 6 dias depois se refere aqui a 6 dias depois da conversa de Jesus com os discípulos ali em Cesareia de Filipe,
ou 6 dias depois que Jesus teve ou fez essa promessa de que alguns dos seus discípulos iriam ter uma visão prévia de Jesus vindo com poder no seu reino, certo? O mais provável é que aqui se refira à segunda opção. Então, 6 dias depois que Jesus fez essa promessa, então, contextualmente falando, é o que parece caber mais. Então, o texto diz que Jesus tomou consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. E agora, então, nós sabemos quem são aqueles alguns que são mencionados no final do capítulo 16. São aqueles que fazem parte do círculo mais próximo de Jesus, que é Pedro, Tiago e João, que vão também ganhar uma certa proeminência lá no livro de Atos, ok? Então o texto diz que Jesus os levou em particular a um alto monte. Existe uma certa discussão sobre que monte é esse. Se Jesus aqui estava ainda em Cesareia de Filipe, é fácil de perceber que tem muitos montes naquela região. Se você pesquisar e procurar fotos, você vai ver que ali naquela região, uma região cheia de montanhas. Mas é provável que Jesus aqui não estava mais em Cesareia de Filipe, ok? E a grande evidência disso é que quando Jesus desce o monte, você tem uma multidão da Galileia ali esperando por ele. Então Jesus aqui provavelmente já estava dentro de alguma região da Galileia, em algum dos montes, dos muitos montes que existem na região da Galileia. E daí o texto diz que Jesus então leva eles em particular para lá, e então Jesus foi transfigurado diante dele. Essa palavra traduzida aqui por transfigurado, ela tem a palavra grega metamorfo, que é a palavra que originou a nossa palavra em português para metamorfose. Então Jesus foi transformado diante deles. Então a figura humana de Jesus foi transformada para exibir algo. Então houve alguma espécie de transformação em Jesus. E que transformação foi essa? O seu rosto resplandecia como o sol. Então o rosto de Jesus começou a irradiar muita luz, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E aqui nós nos lembramos da aparição de Jesus para Paulo, lá em Atos capítulo 9, que tinha uma luz muito forte. O que então nós podemos perceber aqui é que Jesus começa a irradiar a sua figura exaltada, ok? Então, depois que o Senhor Jesus Cristo morre e ressuscita, às vezes que ele aparece, depois que ele é assunto aos céus, e então tem o seu corpo transformado, então às vezes que ele aparece, como ele aparece para Paulo, como ele aparece para João, lá na ilha de Patmos, você tem uma descrição assim, ou então como ele vai aparecer lá em Apocalipse, capítulo 19, você tem uma descrição muito gloriosa de sua aparição. Então, o que nós percebemos aqui é que Jesus já está no seu status exaltado, enquanto ele é homem, mas agora irradiando a sua divindade, irradiando a sua glória celestial. Então, o que acontece aqui é que os Pedro, Tiago e João, eles têm uma prévia do que Jesus será após a sua obra de redenção, da sua morte, ressurreição e ascensão. Então aqui é como se eles estivessem vendo antecipadamente o Messias exaltado, certo? Então essa é a ideia da transfiguração, eles terem uma prévia do Messias exaltado. E aí o texto nos diz aqui que apareceram para eles Moisés e Elias. Então, por que aparecem Moisés e Elias? O que nós podemos dizer é que Moisés, ele é, na perspectiva judaica, o grande representante da lei, certo? E Elias é um representante dos profetas. Elias é um primeiro dos grandes profetas.
Então lembre-se que Elias ele fez parte da transição ali entre Samuel e a chegada dos grandes profetas, no caso Isaías, Jeremias e tudo mais. Então Elias está ali naquele posto. Então Moisés é o grande representante da lei e Elias o grande representante dos profetas. Então, ao aparecer Moisés e Elias, você tem aqui as duas figuras mais representativas das escrituras do Antigo Testamento. Você deve se lembrar que o Antigo Testamento era popularmente conhecido na época de Jesus como a lei e os profetas. Então você tem duas personalidades que representam a expectativa messiânica do Antigo Testamento. E qual é a importância, qual é a relevância de mostrar isso daqui para os seus discípulos? Porque se você tem prestado atenção a partir do capítulo 11, especialmente do capítulo 11, Jesus tem contrastado entre a expectativa das autoridades judaicas, a expectativa popular e a expectativa do Antigo Testamento. Jesus tem mostrado que a expectativa das autoridades judaicas a respeito do Messias não correspondem a quem Jesus de fato é. E a expectativa popular é que Jesus não é o Messias. Então, ao aparecerem Moisés e Elias aqui junto com Jesus, então o que está se mostrando é que Jesus é o Messias de acordo com a expectativa das Escrituras Sagradas, certo? E que os seus discípulos precisam entender isso, que Jesus é o cumprimento da expectativa das Escrituras Sagradas. A lei e os profetas apontavam para Jesus. Aí então o texto passa a mostrar aqui a reação de Pedro. Então, pela quarta vez, nós vemos aqui Pedro tomando a frente e dizendo: Senhor, bom é estarmos aqui. Então, a ideia aqui é que Pedro está dizendo: ainda bem que nós estamos aqui para podermos ajudar de alguma forma. Isso é expresso no fato de que ele propõe fazer aqui 3 tendas, o que nos sugere, certo, que eles estavam de dia. Então aqui é um evento, a gente tem a tendência de pensar sempre nos eventos escondidos como acontecendo à noite, né? Mas aqui provavelmente era de dia. A proposta então de Pedro fazer 3 tendas era a proposta então para proteger aqui, fazer alguma espécie de morada para Jesus e Moisés e Elias. É possível também, e aí você pode pesquisar isso mais aprofundadamente, mas é possível também que quando Pedro ele decide aqui fazer 3 tendas, ele está manifestando a ideia, o pensamento de que aquele momento era o momento da chegada plena do reino, o que era expresso ali na presença de Moisés e especialmente na presença de Elias e de Jesus. Então a expectativa do Antigo Testamento é que a chegada do reino seria precedida por Elias e o Messias. Então você tem ali Moisés, Elias e o Messias e Cristo. Então ele decide fazer 3 tendas, 3 casas para eles, como se a partir daquele momento fosse a chegada plena do reino, certo? Então ele diz aqui: uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Então o texto diz que falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E se você perceber bem, na narrativa do Antigo Testamento, a presença de Deus geralmente é descrita como uma espécie de nuvem luminosa. Você tem ali, quando Deus aparece para Moisés no Sinai, tem lá a ideia de uma nuvem. Você tem o Shekinah, que enche o tabernáculo também com uma espécie de nuvem. Você tem a nuvem de Deus guiando o povo de Israel durante o dia ali no deserto, certo? Você tem
a nuvem de Deus tomando conta do templo de Salomão quando ele foi construído. Então aqui você tem mais uma vez a figura de Jesus como uma espécie de templo, onde então a nuvem de Deus ali toma conta, ele enche o tabernáculo, ele enche o templo, ele então enche aquele momento que a presença de Cristo ali faz com que ali seja um momento, um ambiente de templo. Então por isso que a glória de Deus enche aquele ambiente, a nuvem de Deus enche aquele ambiente. E aí o texto diz que então Deus fala o seguinte: este é o meu filho amado, a ele ouvis, certo? Então aqui, veja que Pedro fala de Jesus, Moisés e Elias, e então Deus responde dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então você tem aqui mais uma vez a mesma expressão que é dita lá no batismo de Jesus com João Batista. Agora Jesus está aqui com Elias e Moisés, e mais uma vez Deus vindica o ministério de Jesus, mas indica para os discípulos aqui que é a Jesus que eles devem ouvir. Então Moisés e Elias, como representantes das Escrituras Sagradas, apontam para Jesus, mas a partir desse momento é a Jesus que nós devemos ouvir. Isso significa dizer que nós não precisamos mais ouvir a lei e os profetas? Não, mas que nós precisamos agora entender a lei e os profetas a partir da figura de Jesus e de acordo com aquilo que Jesus ensina. Então, a lei e os profetas apontaram para Jesus, mas agora o Messias chegou e a ele é que nós devemos ouvir. Nada de uma tenda para Elias e outra para Moisés e outra para Jesus. Não, uma tenda apenas para Jesus. A ele ouvir, certo? Elias e Moisés passam. O Filho de Deus é quem permanece. E aí o texto diz que os seus discípulos caíram de bruços no chão, tomados de grande medo. Isso aqui é uma sensação comum diante da presença de Deus. Eles caíram de medo, mas o texto diz que Jesus os tocou e os consolou, certo? Isso daqui é algo muito relevante, irmãos. Por quê? Porque o texto está nos mostrando que quando nós temos um contato direto com Deus, nós caímos de brusco no chão, nós não conseguimos, nós não temos forças e estrutura para suportar a presença de Deus. E então nós precisamos de Jesus para nos erguer e para fazer com que nós não sintamos medo, porque Jesus é homem e Deus. Então, por meio de Jesus, nós conseguimos andar com Deus sem temer, certo? Jesus é aquele que nos traz essa paz, a paz de podermos saber que fomos perdoados e podemos andar com Deus por intermédio de Jesus. E então o texto conclui dizendo que eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Então Jesus aqui, ele volta à sua situação normal, certo? De aparência normal, a sua situação típica do seu estado de humilhação. E quando os discípulos então olham que estava apenas Jesus, eles começam a perceber que de fato não era aquele o grande momento da chegada do reino, porque ali estava mais uma vez só Jesus. E aí o texto diz que quando eles desceram do monte, Jesus fala para os seus discípulos: ninguém conteis a visão, certo? Então a visão que eles tiveram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então, o que vai acontecer quando o Filho do Homem ressuscitar dentre os mortos? Ele será exaltado. Então, quando Jesus ressuscitar dentre os mortos, os seus discípulos entenderão e verão o seu estado de exaltação. Enquanto Jesus não foi ressuscitado dos mortos, então poderia haver muita má compreensão sobre ele. Por isso Jesus mais uma vez pede:
para que eles não contem a ninguém. Então aqui você tem Jesus trabalhando a sua identidade nos seus discípulos e esperando o momento certo para que os seus discípulos revelem ao mundo a identidade que eles conheceram a respeito do Messias, ok? Agora, o versículo 10, então, quando encerra aqui esse ponto, o texto diz que os discípulos perguntam a Jesus: mas por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Então, aqui, quando Jesus ressuscitar dos mortos, certo? Então vai chegar aqui o reino, ele será exaltado à sua posição de rei. Então, seu reino vai começar. Só que os discípulos não viram mais Elias ali. Então eles perguntam: mas se o seu reino vai começar após a sua ressurreição, então por que é ensinado que Elias deveria vir primeiro? E aí, pessoal, mais uma vez Jesus vai trabalhar aquele conceito que eu já passei para vocês, que é o conceito do já, ainda, não. Certo? Como é que ele vai trabalhar isso? Veja, Jesus diz o seguinte: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Aqui Jesus está mencionando a profecia do profeta Malaquias de que a chegada do Messias, a chegada da restauração de todas as coisas, seria precedida por um mensageiro que viria na força de Elias, ou que seria Elias, e ele então iria ao anunciar o Messias viria e restauraria Israel e restauraria todas as coisas. Então era isso que os discípulos estavam esperando. Quando eles viram Elias ali, eles perceberam: agora vai ser o momento. Jesus diz: de fato, esse momento ainda vai chegar. Ele ainda não chegou, ele ainda vai chegar. Eu, porém, vos declaro, versículo 22, que Elias já veio. Então, esse Elias virá enfatiza o aspecto ainda não. O Elias já veio enfatiza o aspecto do já. Então, Elias já veio e não reconheceram. Jesus aqui está falando de quem? O texto diz que os discípulos perceberam que Jesus estava falando de João Batista. Então Elias já veio e ele veio por intermédio de João Batista. João Batista foi o mensageiro. Aí o que aconteceu? Fizeram com ele tudo quanto quiseram. Então perseguiram João Batista e mataram João Batista. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, o que Jesus está explicando aqui para os seus discípulos? Ele está explicando que a chegada do Messias vem em dois momentos. O primeiro momento é o momento em que chega João Batista e o Messias, mas ambos sofrem, certo? Então aqui é a primeira vinda de sofrimento. Mas nesse momento o reino já irrompe, o reino já chega neste mundo. Só que ele não chega em toda a sua plenitude da restauração de todas as coisas. Isso ainda vai acontecer no futuro, certo? Então é isso que Jesus está ensinando. Agora, Jesus aqui também está nos mostrando que no futuro, antes da sua segunda vinda, haverá mais uma vez uma espécie de Elias ou uma espécie de João Batista. É possível, e aqui você também pode pesquisar mais sobre isso, que as chamadas duas testemunhas lá do Apocalipse, certo, se refiram a isso aqui. Moisés e Elias, mais uma vez lá, atuando como precursores da chegada do Messias. Então é possível, uma teoria bastante salutar, certo? E avançando aqui no capítulo 17, pessoal, o texto nos diz aqui, nos conta a história de que quando eles chegaram perto de uma multidão, então Jesus desce do monte e ali tem uma multidão, por isso que eu creio que Jesus aqui já estava na Galileia.
e não mais em Cesareia de Filipe, diz que um homem se ajoelhou e falou que tinha um filho que é lunático e que às vezes se joga no fogo e outras vezes na água. Então aqui você tem uma pessoa, um jovem que estava endemoninhado, e o demônio então estava causando esse tipo de atitude autodestrutiva naquele rapaz. E aí o texto do versículo 16 diz que ele apresentou aos teus discípulos, aqueles que não haviam subido com Jesus, certo? Ou seja, aos 9 que haviam ficado, e eles não puderam curá-lo. Então, por que eles não puderam curá-lo? Nós vamos descobrir um pouco mais para frente qual foi a razão pela qual eles não puderam curá-lo. Mas Jesus, então, aqui no versículo 17, ele exclama: ó geração incrédula e perversa. Então veja que aqui Jesus está falando dessa geração, referindo-se aqui à multidão, que os discípulos já haviam dito a Jesus que eles não criam em Jesus como Messias. Eles criam em Jesus como Jeremias, como Elias, como outras coisas, mas não como o Messias. Eles estavam procurando Jesus, querendo curas, querendo benefícios, mas de maneira incrédula e de maneira perversa. E aí Jesus, ele diz: até quando estarei convosco, mostrando aqui que a terra não é o habitat natural de Jesus, e o quanto Jesus já sofria. Ele estava no seu estado de sofrimento aqui. Mas ele é misericordioso e quer tratar o menino, apesar da incredulidade da multidão. E aí o texto diz que Jesus repreendeu o demônio, e depois daquele momento, aquele menino ficou curado. Então essa narrativa aqui, ela serve então de base para essa conversa muito importante agora de Jesus com os seus discípulos. Os seus discípulos chegam para ele e perguntam: por que nós não podemos expulsá-lo? Então o que aconteceu? Jesus responde aqui para os seus discípulos: por causa da pequenez da vossa fé. Então note bem que Jesus, ele trabalha a ideia da sua identidade, e agora ele vai trabalhar o tipo de fé que ele espera dos seus discípulos. E ele diz aqui que a fé dos seus discípulos, ela era muito pequena. E quando Jesus fala aqui a respeito da pequenez da fé dos discípulos, o que ele está falando é basicamente duas coisinhas. Em primeiro lugar, que os seus discípulos têm fé. Então, quando ele diz lá, ó geração incrédula, ele estava falando da multidão. Mas os seus discípulos, eles têm fé. Mas a fé dos discípulos, ela ainda era incompleta. Ela ainda era defeituosa, certo? Eles ainda precisavam progredir na sua fé. E nós sabemos que esse progresso na fé dos discípulos, ele só seria concretizado após a ressurreição de Cristo. Por isso que Jesus menciona aqui a sua ressurreição, porque após a ressurreição é que os discípulos teriam então uma compreensão correta e perfeita a respeito da identidade de Jesus, dele como Messias. Então, enquanto eles não entendiam perfeitamente a identidade de Jesus, eles ainda estavam agindo de maneira defeituosa. Jesus então diz que se eles tivessem fé como um grão de areia, um grão de mostarda, então lembre-se que nós já trabalhamos isso, o grão de mostarda era considerada a menor semente ali na região da Palestina. Vocês dirão a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Isso aqui que Jesus fala, esse provérbio aqui, passa daqui a acolá e ele passará, é um provérbio que fala a respeito da impossibilidade. Então, assim como os seres humanos não são capazes de mover montanhas, certo? Jesus está dizendo que uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de fazer isso. Então, o que Jesus está ensinando aqui? Lembre-se, aqui é um
um texto muito conhecido e nós precisamos entendê-lo dentro do seu contexto. Jesus está dizendo que os seus discípulos precisam ter uma compreensão correta da sua identidade. Isso é o que é ter fé. É entender e se comprometer com a identidade, com quem Jesus é. É identificar-se com Jesus Cristo e com sua obra. Então não importa o tamanho da sua fé, mas importa a qualidade, o objeto da sua fé. E a nossa fé precisa ser depositada em Jesus e em quem Jesus de fato é. Certo? Enquanto nós não entendermos plenamente quem Jesus é e não nos comprometermos plenamente com Jesus, então a nossa fé continuará sendo defeituosa, ok? No caso dos discípulos, você tinha o aspecto da capacitação que Jesus, da autoridade que Jesus estava passando para os seus discípulos, da capacitação sobrenatural. E que como eles não estavam ainda plenamente convictos e entendedores da identidade de Jesus, eles ainda não estavam conseguindo agir como Jesus, ok? E aí o versículo 21 eu coloquei aqui, mas se você olhar na sua Bíblia em papel, você vai ver que ele está entre colchetes. Isso significa que isso daqui é uma variante textual, certo? E é uma variante com muitas possibilidades de não estar no texto original. Então, é altamente provável que isso daqui seja uma adição posterior, certo? E não tenha saído das próprias palavras de Jesus Cristo. Se você quiser se aprofundar mais nessa questão, então procure o comentário de Carson, ele trata dessa questão de maneira mais aprofundada, certo? E aí, para a gente encerrar o capítulo 17 ainda nessa aula, o texto diz aqui que eles estavam reunidos na Galileia e Jesus então ensina aqui para eles que o Filho do Homem está para ser entregue. Essa é a ênfase de Jesus aqui. Ser entregue nas mãos dos homens tem a ênfase aqui de traição. Então Jesus mostra aqui que o seu sofrimento, que ele já havia alertado seus discípulos, seria por meio de resultado de traição. E é por isso que o texto diz que os seus discípulos se entristecem grandemente, porque eles começam a perceber que haverá traição ali no meio deles, ok? E aí, por fim, o capítulo 17 termina enfatizando aqui Jesus como sendo superior ao templo. Então note, o capítulo 17 começa mostrando ali Jesus como o cumprimento do Antigo Testamento, e então a nuvem de Deus toma conta daquele ambiente, mostrando Jesus como o tabernáculo ali, certo? Como uma espécie de tabernáculo ou de templo, porque essa presença do Shekinah, da nuvem de Deus, ela aconteceu tanto no tabernáculo quanto no templo. Então Jesus funciona como o templo dos discípulos e de Moisés e Elias. E aí o texto aqui nos diz que eles chegam a Cafarnaum, certo? Aqui vejam como eles estavam ali próximos da região da Galileia. E aí o texto diz que chegaram até eles os que cobravam o imposto das 2 dracmas. Esse imposto das 2 dracmas era um imposto do templo, para a manutenção do templo. E era um imposto praticado por judeus, certo? Os judeus coletavam esses impostos para a manutenção do templo. E esse imposto custava aqui as 2 dracmas. Para você entender melhor a questão monetária ali de Israel, também você pode pesquisar melhor sobre isso. Então o texto diz que eles estavam cobrando ali as 2 dracmas e eles fazem uma pergunta que no texto grego se percebe melhor, que é uma pergunta retórica. Quando eles dizem, não paga o vosso mestre as 2 dracmas, aqui você tem uma pergunta retórica do tipo, o seu mestre não paga as 2 dracmas, né? Então, aqui eles estão insinuando que Jesus não é leal ao templo.
E sendo que Jesus não é leal ao templo, ele se torna então descredibilizado no meio do povo, e eles estão aqui então tentando arranjar algo contra Jesus. E aí o texto diz que Pedro responde que sim, que ele paga, e quando ele entra então, Jesus faz uma pergunta: se o rei de uma região cobra imposto dos seus filhos ou dos estrangeiros. Ou seja, os romanos não cobravam imposto dos romanos, eles cobravam imposto daqueles outros que eles dominavam. Então Pedro diz que eles cobravam impostos dos estrangeiros, certo? E Jesus então diz: logo estão isentos os filhos. O que é que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele, como filho de Deus, ele está isento de pagar imposto para a manutenção do templo de Deus. Então, quando Jesus diz que ele é isento, Jesus está então mostrando aqui que o templo, mediante a sua presença, ele é obsoleto, ele é desnecessário, ele não precisa ser mantido. Por quê? Porque Jesus, ele faz com que nós sejamos isentos do templo. Nós somos filhos de Deus. Aqueles que fazem parte da família de Jesus são filhos de Deus, são, portanto, isentos da manutenção de um templo físico, porque Jesus serve como nosso templo. Então a transfiguração mostrou isso, e agora Jesus está mostrando isso para Pedro. E para evidenciar isso, Jesus faz um milagre. Ele diz: para que não nos escandalizemos, Jesus então faz um milagre em que Pedro vai lá e pesca ali um estáter, certo? E esse estáter, ele custava o valor de 4 dracmas. Então, por isso que Jesus fala: entrega-lhe por mim e por ti. Ok? Então, Jesus aqui está fazendo Pedro pagar o imposto de 2 pessoas, Pedro e Jesus, certo? Mas a ênfase aqui é que Jesus está ensinando para Pedro a respeito da sua identidade. Jesus, ele é o Messias e, como Messias, possui uma relação especial com Deus, e aqueles que estão ligados ao Messias também possuem essa relação e agora não precisam mais do templo, ou são isentos de responsabilidades para com o templo, que haveria de ficar obsoleto. E nós sabemos posteriormente que os discípulos só entenderam isso depois da ressurreição de Cristo, ok? Então é isso, pessoal, nós vamos dar uma paradinha por aqui. Na próxima aula, então, nós entraremos no 4º discurso de Jesus, que é o discurso cristológico que ele faz para os seus discípulos. Então fique com Deus e até a próxima aula.